vocês, tudo bem? E chegou a nossa última aula de português do terceiro bimestre, né? Olha só, e nessa última aula de português nós vamos falar sobre pronomes. Isso mesmo. Vocês se recordam que nós falamos há poucas aulas atrás sobre pronomes? Nós aprendemos o pronome pessoal e o pronome possessivo, correto? Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que tratam de eu, tu, você, ele, eles, nós, né? São esses pronomes. Os pronomes possessivos são aqueles pronomes que dão a ideia de poder, que dão a ideia de que algo é de alguém, né? Como sua, tua, né? Meu, bom, nosso. E agora nós vamos falar um pouco sobre os pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? Pronomes demonstrativos são aqueles que mostram alguma coisa, como aquele, tá? Vamos ver hoje sobre isso? Então, hoje nós vamos tratar de pronomes demonstrativos, ok? Então, vamos lá, e para isso nós temos um texto aqui na página 55 e 56, acompanhem comigo. Cães e gatos, um assunto de cientista, é mais um texto científico, isso mesmo. Os peixes poderiam soltar bolhas de insatisfação com o resultado. Os pássaros, cabisbaixos, talvez decidissem fechar o bico, e os porquinhos da Índia poderiam ameaçar voltar para sua terra natal. Mas não tem jeito. Se a gente fizesse uma pesquisa para saber qual bicho de estimação toda criança queria ter, é certo que cães e gatos iriam aparecer nos primeiros lugares. Nossos amigos de quatro patas, porém, também são populares entre os cientistas, sabia? Tanto é que estudos feitos por pesquisadores estrangeiros trazem novidades sobre o passado de cães e gatos. E que novidades! Veja o caso dos felinos. Os antigos egípcios costumam ser apontados como os primeiros a domesticar os gatos. Isso há cerca de 4.000 anos. Mas uma descoberta anunciada em abril por cientistas do Museu Nacional de História Natural de Paris indica que esses animais podem ter sido domesticados pelo menos 5.000 anos antes disso e em outro lugar, que não no Egito. Os cientistas franceses trabalhavam em 2001 em um sítio arqueológico localizado na cidade de Chilorocambos, na ilha de Chipre, sudeste da Europa, quando encontraram um esqueleto de gato com mais de 9.500 anos de idade. Ele estava enterrado a apenas 40 centímetros e a mesma profundidade do esqueleto de uma pessoa. É a mesma profundidade do esqueleto de uma pessoa. Para os cientistas, isso era uma evidência de que já havia nessa época uma relação muito próxima entre gatos e os homens. Vamos continuar na página 56. O esqueleto do animal estava intacto e tão preservado quanto o do humano, o que sugere assim, como as outras características, que ambos foram enterrados juntos. Os ossos do gato também não apresentavam sinais de violência, outra indicação de que havia uma forte relação entre ele e a pessoa com a qual foi enterrado. Sem falar que a análise da terra que existia ao redor do esqueleto
mostrou que a cova onde ele foi encontrado havia sido feita especialmente para abrigá-lo. Ela foi cavada, o esqueleto posto dentro dela e logo depois ela foi coberta. Porém, os cientistas não têm como dizer com certeza que tipo de relação existia entre o gato e a pessoa enterrada, a menos de meio metro dele. Ele poderia ser um animal de estimação, ter algum significado religioso para ela, ou mesmo ser um símbolo de prestígio e riqueza. Isso porque no local onde foram achados os esqueletos havia também pedras polidas, ferramentas, joias e outros objetos que, para os cientistas, são ricas oferendas. Elas indicam que a pessoa enterrada tinha posição de destaque na sociedade da época, ou seja, era uma pessoa importante. Os pesquisadores, no entanto, têm uma certeza: a descoberta do esqueleto do gato e do humano indica que, por volta de 9.500 anos atrás, já havia se desenvolvido uma forte relação entre gatos e humanos. Esses felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitavam a ilha de Chipre entre 10.000 e 7.000 anos atrás, vindos provavelmente da Turquia. Eles devem ter levados os gatos para caçar ratos que atacavam as plantações. Pessoal, vamos lá para as questões? 2. Você concorda que os bichos de estimação preferidos das crianças são cães e gatos? Coloca o que vocês acham. 3. Qual foi a descoberta que os cientistas fizeram a respeito dos gatos? O que os cientistas descobriram com esse acontecimento aí na ilha de Chipre? Eles descobriram que o ser humano já tinha uma relação com gatos há mais de 9.500 anos atrás. Então, que essa já era uma relação do ser humano com gatos há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, tá? Não é de agora. Isso que eles descobriram. Lá na página 57, como os cientistas fizeram essa descoberta? Como que eles fizeram essa descoberta? No texto fala que eles encontraram, restos de gato e de um humano enterrados juntos, certo? Isso aí. Eles encontraram restos, que eu quero dizer, eles encontraram o esqueleto de um gato e um humano que foram enterrados juntos. Número 5. Como estava o esqueleto do gato? O que isso sugere? O esqueleto do animal estava intacto, Estava intacto e tão preservado quanto o do homem. Então, como estava o esqueleto do animal? Estava intacto e tão preservado quanto o do homem. Então, isso sugere que eles foram enterrados juntos. 6. O que mais foi encontrado no local? O que foi encontrado no local? Foram encontrados algumas coisas que sugeriam que eles eram pessoas importantes. Eles não, que o ser humano, o gato não era um ser humano, mas que o ser humano era uma pessoa importante, Foram encontrados pedras polidas, foram encontrados ferramentas, joias e outros objetos, que mostravam que eles eram ricos, tá? 7. De onde podem ter vindo esses felinos? Da onde vieram esses felinos? Lá no texto, a gente encontra essa informação, Vamos voltar lá no texto? Olha lá. Lá na página 65 fala, quer ver? Vou dar uma olhada aqui na 56.
Esses felinos devem ter sido trazidos lá no final, né? Esses felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitavam a ilha de Chipre entre 10.000 e 7.000 anos atrás, vindos provavelmente da Turquia. Eles devem ter levado os gatos para caçar os ratos que atacavam as plantações. Lá no finalzinho, no último parágrafo, né? Vamos lá. 8. Leia novamente este trecho de texto. Vamos prestar bastante atenção. Mas uma descoberta anunciada em abril por cientistas do Museu Nacional de História Natural de Paris indica que esses animais podem ter sido domesticados pelo menos 5.000 anos antes disso. Olha só. Nós temos uma palavra destacada, que é a palavra esses. Esses é um pronome demonstrativo, tá falando esses animais, para não repetir os gatos. Então, eu uso esses, tá? Esses tá demonstrando esses. É um pronome demonstrativo. A quem se refere a palavra esses? Aos gatos, certo? As palavras... Atenção nesse quadrinho, tá, gente? Reguinhas. As palavras esta, este, essa, esse, aquele, aquilo, isso, isto, situam os seres no tempo, no espaço ou em relação ao outro do discurso. Elas são denominadas pronomes demonstrativos. Pessoal, a pessoa do discurso são os pronomes pessoais, correto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, você. E a pessoa, o outro do discurso, o outro, não a pessoa do discurso, o outro é esse, aquele, então se refere a outra pessoa, tá? Aí são pronomes demonstrativos. 9. Sublinhe o pronome demonstrativo nesse trecho. Esses felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitavam a ilha de Chipre entre 10.000 e 7.000 anos atrás. Qual é o pronome demonstrativo aí? Lá no comecinho, né? Esses quem? Esses felinos. Ou sejam, os gatos, né? Perceberam? Então, vocês vão grifar o pronome esses aí. Assim, ó. Tá? Vamos lá. Já na página 58, nós temos lá, né, algumas informações. Vou colocar aqui para vocês, tá? Este gato é meu, esse gato é seu, aquele gato não é de ninguém. Então, olha quantos pronomes demonstrativo. Este, tá falando do gato. Esse, aquele, tá? Regras de utilização dos pronomes demonstrativos. Fiquem atentos aqui, ó. Este, esta, estes e estas são usados quando o que está sendo demonstrado está perto da pessoa que fala. Então, por exemplo, essa Ana Maria tá perto de mim, então eu falo esta, tá? Agora, se essa Ana Maria tá ali na mesa, eu falo essa, tá? Quer ver? Então, por exemplo, esta Ana Maria é minha. Vamos continuar. Esse, essa, este e essas são usados quando o que está sendo demonstrado está longe da pessoa que fala e perto da pessoa a quem se fala. Então, a Bela tá ali. Aí eu vou falar, essa Ana Maria é minha, porque essa que tá perto de você, é essa que tá lá perto dela, tá? Agora, presta atenção na diferença. Aquele, aquela, aqueles e aquelas são usados quando o que está sendo demonstrado está longe da pessoa que fala e longe da pessoa a quem se fala. Então, se a Ana Maria tá lá na sala,
e eu e a Bela estamos aqui, eu vou falar o quê? Aquela Ana Maria é minha. Entenderam? Perceberam? Então, pronome demonstrativo são aqueles que demonstram, que você mostra, tá? Vamos lá. Na página 59, reescreva a frase do exercício 9, substituindo o pronome esses por aqueles. Olha só, nós temos lá, né? Esses felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitam a ilha de Chipre entre 10 e 7 mil anos atrás. Então, vocês vão substituir esses por aqueles, porque eles estão longe da gente. Então, aqueles felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitaram a ilha de Chipre entre 10 e 7 mil anos atrás, tá? O pronome aqueles indica que os felinos estão próximo da pessoa que está falando ou distantes da pessoa que está falando. Aquele está distante, né, da pessoa que fala e da pessoa para quem se fala. Então, distantes da pessoa que está falando. 11. Vocês vão procurar aí no caça-palavras, esse caça-palavras aqui, não vou mostrar. Tchurum. Vocês vão procurar no caça-palavra esses pronomes que estão coloridos aí em cima. Esse, essa, este, esta, aquele, aquela, tá? Vocês vão encontrar no caça-palavra e na correção, vocês vão me mostrar. Pessoal, não é para entregar nenhuma apostila na escola, nem essa semana e nem na outra semana, porque nós vamos corrigir essa lição só quando voltar às aulas direitinho, tá? Quando a gente iniciar o quarto bimestre, ok? Pode deixar a apostila aí de vocês com vocês. Tudo bem? Não é para entregar na escola. 12. Leia as dicas a seguir. Depois complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados. Fique atento à concordância. Então, ó, este indica que o objeto está próximo de quem está falando. Esse indica que o objeto está longe de quem está falando e perto de outra pessoa. E aquele significa que o objeto está longe da pessoa que está falando e da pessoa para quem ela está falando, tá? Tá longe de todo mundo, longe do contexto. Na página 60, tem mais exercícios. Letra A. Então, vocês vão preencher com esse, aquele, essa, esta, tá? Cachorro que está em meu colo é manso. Tá no colo, então é este, né? Este cachorro que está no meu colo é manso. Olha lá. Guarde livro aqui na estante. Aqui é perto de mim, então guarde este livro aqui na estante. Letra C. Você conhece loja lá? A loja tá lá, então aquela, né? Você conhece aquela loja lá? O que é tumulto do outro lado da rua lá? Tá do outro lado da rua. Nós estamos aqui, então, aquele. O que é aquele tumulto do outro lado da rua? Letra E. Lápis aqui são meus e no chão é seu. Então, olha lá. Estes lápis aqui são meus. Tá perto, né? Aqui ele falou. E aquele no chão é seu. Letra F. Pegue bolsa perto de você. Ah, pegue essa bolsa perto de você. Essa porque tá perto da pessoa que ela tá falando. Fala, né? Perto de você. Letra G. Guarde lugar ao seu lado para mim. Esse lugar ao seu lado para mim. Quer dizer, tá lá do lado da pessoa, então é esse. Você pode me alcançar? Relógio em sua mesa? Ah lá, o relógio tá na mesa da pessoa que eu tô falando, então é esse, né? Você pode me alcançar esse relógio em sua mesa? Viu? Então, esse a Pro fez junto com vocês. Nós temos um exercício de revisão aqui na página 60 do M no final da sílaba, N no final da sílaba e tio, tá? Escreva as palavras ditadas pelo professor nas colunas adequadas. Então,
Vocês não vão fazer agora esse exercício. Quando voltar, a gente faz uma revisão com ele, tá? Página 61 também é um bingo que a gente teria que fazer juntos e não será possível. Vocês vão direto para a página 62, artigo de divulgação científica. Então, releia o texto sobre os koalas e em seguida anote as informações que considerar importantes. Sabe aquele texto sobre koala? Vocês vão pegar aquele texto sobre koala e registrar essas informações que estão pedindo aqui, nesses espaços, tá? Onde vive, o que come, tamanho, hábitos e características, ok? Muito bem. Na página 63, continua esse exercício, ó. Como é a gestação das fêmeas e as curiosidades. E aqui é a ficha do koala. Em seguida, vocês vão vir e vão fazer a ficha do koala aqui, tá? É isso aí, pessoal. Na página 64, nós não vamos realizar agora a página 64, porque já teve a produção de ficha científica ontem, a produção de ficha científica hoje, aqui do koala, então a 64 não iremos realizar, ok? Tudo bem? E agora que nós terminamos a apostila grossa, em seguida vocês vão pegar a apostila fina, tá? E realizar aí alguns exercícios sobre pronomes demonstrativos, tá? Então, nossa aula foi toda sobre pronomes demonstrativos, então vocês vão realizar os exercícios da página 25 a 28, aplicando aí corretamente os pronomes demonstrativos. Esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, esta, este, tá? Então, vocês vão ler o texto, página 25, e realizar os exercícios da 26 a 28, ok? Nossa, Pro, quantas páginas hoje? Sim, meus amores, mas sabem por quê? Reparem, nós temos mais ou menos aqui 5 páginas somente de leitura, tá bom? Então, é por isso. Meus anjos, I love you. Não esqueçam de realizar os exercícios da apostila fina, que a Pro acabou de falar, tá? Da página 20, olha lá, da página 25 a 28, ok? Um beijo e bom descanso no resto da semana para vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.